Para começar a gravar aí, Peixe. Então, bom dia, né? Começando aí a gravação. Como eu estava falando para vocês, nossa aula hoje vai ser bem interessante a gente trabalhar com os conhecimentos de geometria espacial. E hoje nós vamos falar sobre o cilindro circular reto, tá? Não necessariamente só existe o cilindro circular reto, existem cilindros de, né, diversas formas diferentes, como vocês vão poder ver aqui. Nós vamos poder discutir um pouco sobre isso, tá? Mas, de certa forma, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, à questão do estudo de geometria, é que tudo, quase tudo no nosso mundo, ele tem um formato, e um desses formatos que nós, seres humanos, utilizamos bastante é o formato cilíndrico, tá? Não obstante, quando você joga Minecraft, uma das grandes construções é os caras tentarem, daquele mundo quadrado, né, cheio de blocos cúbicos, transformar, né, fazer construções geométricas redondas, né? Então, como vocês vão poder ver aqui, ó, imagina só se nós tivéssemos um mundo sem nada redondo, né? Eu, por exemplo, não estaria nele, então, né? Mais redondo do que eu tô, não tem. Então, olha só. Bom, isso seria muito estranho, né? E aí aqui a gente pode completar alguns formatos redondos, claro que não são tão cilíndricos quanto a gente vai ver aqui, mas continua tendo uma forma arredondada, como por exemplo a roda de carro, de bicicleta, de vários veículos diferentes, né? A bola, nós temos aqui vários jarros de flores. Então, todas essas figuras, né, todos esses elementos são redondos, e por serem redondos, eles vão possuir essa característica, essas propriedades aqui interessantes, e nós vamos abordar algumas propriedades na aula de hoje, exclusivamente de cilindros, tá? Então, o que é um cilindro? O cilindro, ele é a reunião de pontos, tá, que estão entre duas bases. Essas bases são dois cilindros de mesmo raio, tá? Então, se nós tivermos dois cilindros de mesmo raio, nós teremos o que nós chamamos de dois círculos de mesmo raio, tá? Falei errado. Dois círculos de mesmo raio. Todos os pontos compreendidos entre esses dois círculos, quando você une tudo isso, você tem o que nós chamamos de cilindro. Só um detalhe muito importante. Existem outros tipos de cilindro, tá? Existem diversas formas de cilindro diferentes. Deixa eu ver se eu pego um print aqui. Deixa eu ver se eu encontro imagens aqui na internet sobre isso, tá? Aqui. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar, porque a gente só estuda isso no nível superior, né? Só vai ter cilindro comum, esse circular. Mas depois eu vou tentar encontrar num dos livros que eu tenho, tá, gente? Aqui, eu fico olhando pra cá, porque o notebook tá aqui desse lado, e a tela do computador tá desse, o celular tá ali, aí eu fico olhando pro lado ali pra ver a reação de vocês. Mas assim, depois eu vou encontrar algum livro do nível superior, ver se eu encontro alguma informação sobre, pessoal, sobre esse cilindro, tá? Existe, como eu falei para vocês, existem cilindros especiais, bem diferentes, tá? Diferentes desse formato, como por exemplo uma calha assim, ó, tá? Que é cilindro também, mas que a gente não aborda no ensino médio, tá? No ensino médio a gente dá ênfase ao que nós chamamos de cilindro circular, por isso que a aula é cilindro circular, nesse caso exclusivamente reto aí. Então vamos lá. O cilindro circular, ele é o sólido obtido pela reunião de todos os pontos em que você tem como base dois círculos, tá? E aí, só um ponto importante, tem que ser círculos de mesma base, porque, por exemplo, se você tem um círculo menor em cima e um círculo maior embaixo, esse sólido aqui vai ser chamado tronco de cone, tá? Então a gente vai estudar o cone, que provavelmente é o próximo conteúdo, tá? E aí semana que vem a gente vai estudar cone,
E um caso especial do cone é quando você faz um corte do cone e ele se transforma no que nós chamamos de tronco de cone, tá? Da mesma forma que a gente estudou pirâmide, e aí se você tem uma pirâmide e corta ela, por exemplo, uma pirâmide quadrangular, e você corta o topo dessa pirâmide, você tem aqui uma figura geométrica sem o bico, né? E o corte desse bico é o que nós chamamos de tronco de pirâmide, tá? Essa parte que sobra é o tronco da pirâmide. Aí a gente vai ter aula específica só para tronco de cone e tronco de pirâmide, igual eu estou mencionando aqui. Então, tem que ser círculos com o mesmo raio, tá? Mesmo diâmetro. Dentro do caso de círculos, de cilindro circular, a gente tem um cilindro especial, mais especial ainda do que o cilindro circular, como vocês podem ver, é o que nós chamamos de cilindro circular reto, tá? Então nós temos aqui o cilindro circular reto e ou cilindro de revolução, tá? Por que ele é chamado de cilindro de revolução? Porque esse cilindro de revolução, ele pode ser gerado da seguinte maneira: você pega um retângulo qualquer, e aí, a partir desse ponto, você gira ele. Quando você girar esse retângulo, ele vai gerar, nesse caso aqui, um cilindro, tá? Então, quando você quiser fazer um cilindro perfeito, vou supor, você é um engenheiro mecânico, você criou uma máquina que faz cilindros. Se você quiser criar um cilindro perfeito, totalmente simétrico, o mais interessante é você criar a partir de um retângulo, a partir de uma superfície de revolução. Então você pega aquela medida retangular. Isso não serve só para cilindro, tá, gente? Isso funciona também com outras figuras geométricas. Por exemplo, se você pega um triângulo, tá, um triângulo retângulo, e gira esse triângulo retângulo aqui, você vai criar um cone. Se você pega, por exemplo, uma figura assim, ó, e gira, você vai criar uma figura geométrica com essas características aqui, ó. Mais ou menos assim. Tá? Como se fosse tipo um cone em cima, outro cone embaixo. Então a gente vai criar fazer figuras diferentes, mas o interessante da questão da revolução desses sólidos, tá? De sólido de revolução, é que você consegue criar um sólido com as simetrias bem feitas, tá? Então você consegue fazer isso. Por exemplo, você já deve ter visto, né, como vocês estão vendo aqui, ó, esses jarros aqui. Como que o cara consegue reproduzir do lado direito e do lado esquerdo a mesma curva, tá? Isso provavelmente foi feito por um sólido de revolução. Ele fixa um desenho aqui e aí ele só gira esse objeto. Quando ele girar, aí ele consegue, a máquina vai conseguir desenhar do mesmo jeito que foi feito do lado direito e do lado esquerdo, tá? Em todas as dimensões, na verdade, ele vai conseguir fazer isso de maneira bem tranquila. Então vamos lá, continuando, tá? Qual que é a particularidade do cilindro circular reto ou do cilindro de evolução que a gente, né, vai estar abordando aqui e dando ênfase nele? É o seguinte, gente, é que num cilindro qualquer, a altura não necessariamente coincide com o centro dele, tá? Então, no cilindro circular reto, que é o interessante pra gente, é que a altura coincide com a parte central, assim, ó. O vértice, ou melhor, a origem aqui desse círculo, tá? E a origem desse círculo vai se coincidir. Consequentemente, esse elemento aqui que nós chamamos de geratriz, deixa eu ver se vai ter aqui, não vai ter, então deixa eu pegar um print aqui para vocês verem, dos elementos de um cilindro, tá? Então, deixa eu tirar um print aqui. Aí aqui vai ter dos dois, tá? Porque para ambos tem uma diferença bem pequena dos elementos aqui. Então notem aqui a questão dos elementos. Ó. Nós temos esse G aqui que nós chamamos de geratriz, tá? Nós temos o H de altura e nós temos R do raio da base, tá? Você vai observar que a diferença desses dois aqui, do reto e do não reto, é que a geratriz não coincide com a altura. Então a gente tem algumas particularidades aqui. Nesse exemplo aqui, ó, para esse caso aqui, algumas vezes a gente pode estar utilizando, ó, o teorema de Pitágoras, ó, altura, aí você vai ter aqui a geratriz e você vai ter aqui o raio, tá? Por exemplo, a altura aqui, e aí você pode estar utilizando aqui algumas relações como o teorema de Pitágoras para estar calculando alguma coisa. Só que é muito raro cair uma questão com um cilindro torto, tá? Com o cilindro inclinado. Geralmente
o mais comum é nós vermos questões com cilindro reto, por conta de que esse carinha aqui dá um pouco mais de trabalho para a gente calcular, então não faz tanto sentido a gente estar mexendo com ele. Por isso que a apostila não dá tanta ênfase a ele, tá? Então, por exemplo, a gente pode classificar um cilindro circular reto ou oblíquo do seguinte modo: o reto ou de revolução, como a gente viu aqui, esse carinha aqui, ele tem a altura perpendicular aqui junto com a geratriz, ou seja, a geratriz forma um ângulo de 90 graus com a base, e o cilindro não reto, né, não de revolução, ele é um cilindro em que o ângulo aqui dentro, tá, o ângulo que ele faz com a horizontal é menor, tá, ou, né, depende do ponto de vista, mas se você pegar uma das geratrizes, esse ângulo aqui que ele faz aqui, ele é menor do que 90 graus, ele é diferente de 90 graus, para deixar mais claro aí. E aqui o legal é que a geratriz é igual à altura, tá? Então vamos voltar aqui. Aí aqui tem os nomes dos elementos, tá? R raio da base, o E é o eixo, G é a geratriz e H é a altura, tá? Então, resumidamente, essa é a parte aqui que nós temos como referencial para a gente. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Já a gente vai estar fazendo os exercícios da apostila, tá? Bom, e como a gente está trabalhando bastante nos conteúdos de geometria espacial, duas necessidades que nós temos quando trabalhamos com os sólidos geométricos, seja prismas, pirâmides, né, seja prismas que são cubos, paralelepípedos, que sejam tetraedros nas pirâmides, cilindro, como a gente está vendo agora, futuramente a gente vai ver cone, depois esferas. Então, uma das necessidades bem importantes são o cálculo de áreas, tá? Que é a medida da capacidade superficial, e do volume, que é a medida da capacidade completa do objeto, do sólido que contém aquela informação que a gente precisa. Então, área e volume é algo muito importante para o nosso estudo, tá? Então, só vamos dar uma recapitulada. Quando nós estudamos, gente, o conteúdo de prismas, tá? A gente aprendeu que no prisma, seja ele quadrangular, seja ele, né, de formatos diferentes, a gente aprendeu que a área ela é dada pela soma, tá, das áreas, e isso não é só com prisma, tá? Isso também é com pirâmides. Então, nas pirâmides, isso também aqui é funcional, a soma das áreas. A área é a soma das áreas. Então, você pega as áreas de cada pedaço dela e soma todo mundo, você vai ter a área total da superfície. Já o volume, nesse caso aqui, o do prisma, né? Prisma, a gente viu que é só colocar A vezes B vezes C. Então, é A, B e C. Então, bastava você multiplicar. Claro, se eu mudo aqui o formato do objeto, se eu tenho um prisma pentagonal, você vai ter que fazer a área da base vezes a altura. Então, o volume se resumia em área da base vezes a altura. Tá? Então, qualquer prisma que a gente tivesse para usar, a gente fazia o cálculo da base, área da base vezes a altura. Já nas pirâmides, a gente tinha o quê? A área continuava sendo a soma de todas as áreas, continua sendo, da mesma forma aqui, vai continuar sendo, ó, nós vamos ter que a área total do cilindro é a área da base vezes a área do lado, tá bom? E, mais precisamente, no volume, o volume mudava, o volume era 1/3 da área da base vezes a altura, ou a área da base vezes a altura dividido por 3, o que você achar mais conveniente, porque na verdade isso é a mesma coisa em ambos os casos. Então, a gente usava, né, fazia esse tipo de procedimento para calcular o volume do prisma e da pirâmide. Já que nos cilindros, tá, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, se eu pego um cilindro e recorto ele, por exemplo, se a gente pegasse uma lata de leite, uma lata de qualquer objeto cilíndrico, antigamente tinha lata de óleo, que era bem mais fácil da gente fazer isso, ou uma lata de leite condensado. Você abre ela aqui em cima, e se você abrir na parte de baixo e cortar uma fatia dela aqui, né, uma tirinha, e você abrir toda ela, ela vai ter esse formato aqui, tá? Vai ter a base em cima, base embaixo, e aí a parte retangular que compõe a face lateral, tá? A parte lateral do nosso cilindro. Bom,
Dentro do estudo do cilindro, uma das coisas que é muito importante é a área lateral, que muitas vezes ele pede para a gente calcular de maneira separada, ou ele te dá essa informação para você encontrar outra coisa. E a área lateral é dada pela seguinte fórmula, tá, gente? É 2πr vezes h, tá? Por que 2πr vezes h? Ó, a área lateral é a parte do retângulo aqui, tá? Ó. Aí vocês vão notar o seguinte, ó. Você vai ter, já que é um retângulo, é base aqui, essa basezinha vezes essa altura, tá? Então, como que você calcularia isso? Primeiro você precisa saber quanto que vale a base. Só que se você notar, ó, essa base aqui, ela corresponde com a circunferência. E vocês estudaram, né, nós estudamos que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. E aí, essa aqui é a base. Então, a área desse retângulo é base vezes altura. Só que a base é 2π raio. Então, 2π raio vezes a altura h. Então, essa é a fórmula da área lateral. Tá? Se você precisar calcular a área da base, tá, gente? Que é a área da base, que é um círculo, você vai ter que fazer πr ao quadrado, tá? Por que πr ao quadrado? Porque nós temos um círculo, a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Só que observe que aqui não aparece na apostila, então é interessante que vocês anotem, tá? Caso precisem usar. E a área total, ele está escrito com essa fórmula aqui um pouco grande, mas para você não precisar decorar essa fórmula, faz o seguinte, ó. A área total, pessoal, é a 2 vezes a área da base, vezes, mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Porque tem uma base em cima, circular, e uma base embaixo, circular também. E aí é só você substituir, ó. A área da base é πr quadrado, então fica 2πr quadrado, mais a área lateral, 2πrh. Então, se você colocar ó, o 2 em evidência e o π e o r em evidência, ó, desse lado aqui vai sobrar só um r, porque tinha um r quadrado, então sobra um r aqui. E desse lado aqui só vai sobrar o h, se você colocar o 2πr em evidência. Então, vai ficar 2πr vezes raio mais h, tá bom? Então, 2π vezes o raio mais a altura, tá? Essa é a forma da área total. E do volume é simplesmente a área da base, que é πr quadrado, vezes a altura, tá? Então tem muitos sólidos geométricos que nós calculamos a sua área utilizando a área da base vezes a altura, tá? Então é bem interessante, bem importante que a gente saiba fazer esse cálculo aqui. Bom, é claro que, às vezes, para a gente poder decorar de fato essas fórmulas, a gente tem que fazer exercícios, a gente tem que treinar bastante, até a gente ficar craque em fazer esse tipo de exercício, tá? Então, é muito importante que vocês tentem, tá? Fazer para ficar fera mesmo nesse conteúdo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, liga o microfone, faz as perguntas, aproveita. Hoje nós temos 2 horários, então dá para a gente tirar dúvida bastante. Não foi que nem ontem, que a gente tem que fazer uma aula meio mais corrida por conta da quantidade de exercícios, por conta de tudo que a gente tem que fazer, né? Então, pergunta aí, viu? Enquanto isso, eu vou copiando aqui as perguntas da aula de agora, nessa parte agora, para a gente resolver aqui. Tá? São as perguntas mesmo da apostila. Tem umas perguntinhas aqui legal. Essa primeira questão aqui, ela é muito legal porque ela é uma pergunta direta, assim, tipo, olha, esse é o cilindro, calcula tudo isso aqui. Então a gente tem várias coisas diferentes para calcular. De certa forma, são todos os elementos que a gente viu até agora. E aí, tudo que eu esqueci de falar com vocês, todas as coisas básicas que eu pulei, por exemplo, a gente vai falar agora. Como, né, nesse caso, o que é a área de uma seção meridiana, tá? Que eu não falei para vocês o que é uma seção meridiana, mas a gente vai ver já já. Não é algo complexo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dessa questão. Não, só isso mesmo. Então vamos lá fazer essa questãozinha aqui. Bom, essa questão aqui, ela nos pede o seguinte. Ó, em um cilindro circular reto de altura 10 centímetros, cujo raio da base mede 3, calcula. Ele deu o desenho aqui pra gente, isso é bem legal. Então vamos lá, a gente vai calcular primeiro a área de uma base,
E aí você precisa lembrar sempre do seguinte, ó. Quanto que vale a área da base de um cilindro? A área da base de um cilindro, gente, é um círculo, e a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, a área de uma base é π, então a gente vai deixar aqui π, vezes o raio desse cilindro, que é 3 centímetros, ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, então a gente vai colocar aqui 9π, com uma unidade em centímetros, então fica 9π centímetros quadrados. Acabou a conta. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui o rosto de vocês, né? Deixa eu colocar aqui pertinho nessa tela aqui para eu poder ver vocês de perto aqui. E ver se vocês estão... Tá tranquilo. De boa, né? Diminuir até aqui o zoom. Então, beleza, ó. Então, 9π centímetros quadrados, é só isso mesmo, não tem tanto segredo aqui. Vamos fazer a letra B, que é para calcular a área lateral, tá? Bom, como que eu calculo a área lateral? A área lateral, como a gente havia discutido agora há pouco, essa parte aqui que envolve o cilindro, tá? Se você estica ele, se você corta um pedaço, estica, né? Se você corta ali verticalmente e estica, você vai ter um retângulo. Esse retângulo é dado pelo comprimento da circunferência como base, mais vezes a altura. Então, de forma resumida, é 2πr vezes a altura h. E aí é só você substituir o valor do raio e o valor da altura. Então, nós temos 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, tá? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Então, fica 60π centímetros quadrados. Pronto, acabamos também aí de multiplicar e resolver o problema da área lateral. Na letra C, pede a área total. Para calcular a área total, a gente pode utilizar a fórmula lá, ou vocês podem simplesmente fazer 2 vezes a área da base, porque são 2 cilindros, mais a área lateral. Ora, se a área da base é 9, 2 vezes ela fica 18. Então, 18π mais 60π. 18π mais 60 fica 78. 78 centímetros. Faltou o π, né? 78π centímetros quadrados, tá? Aí é só você completar. Acabou a questão, não tem tanta... essas questões diretas assim, elas são bem interessantes e ao mesmo tempo são bem simples. Diga. Entendi mais ou menos essa C agora. Porque assim, ó, o que é a área total, Giovana? A área total é você calcular, por exemplo, a área daqui de cima, que é o cilindro, tá? Imagina a área sempre como se fosse você tivesse que fazer um trabalho. Você vai ter que pintar o cilindro, tá? Você comprou lá uma caixinha, tá? Uma caixinha no formato de cilindro, tá? Não no formato retangular e tal, paralelepípedo, cúbico, tá? Formato de cilindro. Aí você, ela veio toda branca. Aí você quer pintar lá, desenhar. Então, imagina o seguinte, a área é a parte que você pinta, tá? A parte de fora que você pinta, tá bom? Então, você vai ter a parte de cima, você vai ter a parte de baixo e você vai ter a parte do lado. Então, a área total é quando você pega o de cima e de baixo e os do lado. Só que você vai observar que o de cima e de baixo, dentro do conteúdo de cilindro, tem que ser iguais. Então, você vai multiplicar a área da base, que é a mesma em cima e embaixo, por 2, tá? Que é essa aqui, ó. A gente já fez aqui o cálculo. No caso, deu 9, né? Então, quando você multiplica por 2, dá 18, tá? E aí, a área lateral, que também a gente já fez aqui, 60. Então, você vai juntar os dois. Só que juntar é somar, tá? Não é multiplicar. Quando você junta duas coisas, você está somando elas, tá? Então, você vai somar o 18, que é o dobro, né, de 9, mais o 60. Então, a área total é você juntar todas as áreas que possuem a figura geométrica, tá? Entendi. No caso das pirâmides, lembra que a gente estudou, por exemplo, as pirâmides com base igual a 4. Por exemplo, você tem aqui a pirâmide quadrangular. Só para finalizar aqui a questão da área, tá? Na pirâmide quadrangular, lembra que a gente multiplicava, por exemplo, por 4 a área, tá? A área lateral. Por quê? Porque cada lateralzinha tinha 4 triângulos, tá? Então, a lateral tinha 4 triângulos, a gente multiplicava o valor da área por 4, tá? Cada área aqui. Então, aí a gente achava de todo mundo, tá? Esse é um cuidado, tá? A gente tem que ter. Bom, agora vamos para a área de uma secção meridiana. Primeiro a gente precisa saber o que é uma secção meridiana, tá?
Dentro de matemática, do escopo do estudo geométrico, a gente chama de seção mediana uma fatia de algo que você está estudando, tá? No caso, a gente está vendo cilindro. Então, uma seção meridiana de um cilindro é quando você pega, por exemplo, imagine que você tem um queijo no formato cilíndrico. A seção meridiana é quando você pega aqui, ó, a parte central e você pega a faca e corta o queijo aqui, ó. E vai tirar uma fatia aqui, ó. Quando você tira uma fatia, você pode fazer aqui também, né? Nesse lado aqui, você vai criar um retângulo, mas não é esse mesmo retângulo aqui, tá, gente? Ó. Não é esse mesmo retângulo aqui, ó. A seção meridiana, deixa eu ver se eu tenho um print aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho um print aqui na apostila. Só da seção meridiana, tá? Aqui, achei. Vou mostrar o print só da seção meridiana aí para vocês verem, que é bem legal. Quando você corta aí o cilindro ao meio. Opa. Aqui. Quando você corta o cilindro ao meio, você gera esse corte aqui. Concorda comigo? Vai gerar esse corte aqui. E tá vendo esse retângulo aqui, ó? Esse retângulo é a seção meridiana, tá? Então, por exemplo, a área da seção meridiana, tá, do item D, é simplesmente a base aqui, ó. Você vai gerar um retângulo mais ou menos assim, ó. Aí eu vou colocar aqui no meio para representar o centro do cilindro. Aí aqui nós vamos ter o raio e aqui a altura. Então, do cilindro, como vai ser um retângulo, é só você fazer base vezes altura, só que a base é o raio, né? 2 vezes o raio é a base, vezes a altura H. Aí é só você substituir 2 vezes 3, vezes a altura que vale 10. Nesse caso, 60 centímetros quadrados, tá? Então, você quer só para enfatizar, a seção meridiana é essa parte do corte, tá? Quando você corta no meio o objeto. Então, você gera um retângulo, tá bom? Essa é a seção meridiana, ela separa o cilindro ao meio, tá? Exatamente ao meio. E no item E, vamos calcular o volume. O volume de um cilindro, como mencionei para vocês, é a área da base vezes a altura. A área da base a gente calculou aqui em cima, que deu 9π. E a altura é 10. E aí 10 vezes 9, 90π. Agora centímetros cúbicos, né? Porque a unidade padrão de volume tem que estar ao cubo. Alguma dúvida, gente, até aí? Tranquilo? Como esquilo? Bom, então eu acredito que todo mundo, né, tá tranquilo aí nessa questão, né? Não tem tanta dificuldade assim, né? É o que eu acho, pelo menos. Qualquer dúvida, gente, perguntem, tá? Não deixem as dúvidas de vocês acumularem. Vamos aproveitar para tirar dúvida, tá? Questão 2. Questão 2 é uma questão que já caiu no Enem. Ela fala o seguinte, ó, é possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela árvore, pode ficar doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da água fechada, impedindo de se alimentar. Isso pode matá-la. Pode até matá-la, tá? Ciência Hoje das Crianças, Fundo Nacional de Desenvolvimento, Instituto da Ciência Hoje, lá de 1996, esse texto, tá? Olha só o que diz, não significa que foi em 96 que caiu essa prova do Enem, tá? Então, olha só o que diz aqui a questão. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem um formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 de diâmetro. Ele pergunta a quantidade de água deve ser utilizada na mistura. Então, vamos lá. Utilize π igual a 3. Aqui, a ideia aqui é o seguinte. Nós vamos calcular o volume do cilindro, tá? Normalmente, como se a gente fosse... Porque quantidade de água é a quantidade de água que cabe no cilindro,
Tá? Então imagina que esse copo aqui seja um cilindro, então você vai encher o copo aqui, na verdade é o copo, né, que ele é cilíndrico, e aí a quantidade de água que cabe é o volume, tá? É o volume do cilindro. O que vai acontecer aí? Só que para a gente poder saber a quantidade de água que deve ser utilizada, a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. Você sempre deve usar uma parte de açúcar, tá? Então é 1 de açúcar para 5 de água. Então depois a gente vai ter que calcular aí 4/5 de água, né? Se é 1 para 5 de 1 de açúcar para 5 de água, então significa dizer que são 4 medidas de água e 1 de açúcar, né? Então no total 5 medidas para poder usar no copo. Vamos supor que o copo tenha 10 ml, tá? 10 ml. Vamos supor 10 litros, né? Fica mais simples de racionalizar. Então, se tem 10 litros esse copo gigantesco, 5 litros, na verdade. 5 litros. Então, vai ser 1 litro de açúcar com os outros 4 litros de água. Mas vamos fazer por partes aqui, igual o Jack Stripador, para a gente resolver essa questão aqui. Olha só, então vamos lá. Para a gente poder resolver, né, lembre-se, né, como mencionado com vocês, que vai ser um copo. Então, esse copo tem um formato cilíndrico, como vocês viram. A sacada aqui é a seguinte, ó. A altura é 10 centímetros, mais o raio é 2 centímetros. Por quê? Porque ele fala para a gente que o diâmetro mede 4 centímetros. Então, tome cuidado. Raio é a metade do diâmetro, tá? Então, comecem aí tomando esse cuidado aí, muito importante. Então, vamos lá calcular o volume, né? Então, o volume, como eu mencionei para vocês, é a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo os valores, nós teremos que o π vale 3, o raio vale 2 e a altura 10, tá? Vamos resolver isso aqui. Primeiro resolve potência, 2 ao quadrado, 4, e aí em seguida é só multiplicar. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10, 120, então 120 centímetros cúbicos. Lembrando que, tá, aí vem uma observação importante que muitas vezes a gente não lembra. 1 centímetro cúbico, pessoal, é equivalente, tá, a 1 ml, ou seja, 120 centímetros cúbicos é equivalente a 120 ml, tá bom? Alguma dúvida? Calculamos o volume. Não sejam afobados e venham marcar aqui, né, letra D, porque se vocês fizerem isso, vocês vão errar, tá bom? Entenderam? Não marquem aqui 120, porque não acabou a questão. Tem que levar em consideração que é 1 parte de açúcar para 5 de água. Ou seja, qual é o total? O total da mistura é 1 de açúcar mais 5 de água. Então, nesse final aqui, 1 de açúcar mais 5 de água vai ser 6 partes, não é? Então, dessas 6 partes, 5 partes são de água, tá? Então, é 5 sextos de água. Então, é 5 sextos de 120, certo? 5 sextos de 120. E aí é só você multiplicar. Ó. Multiplica e depois divide. Só que eu sempre, como eu falo para vocês, né, eu gosto sempre primeiro de simplificar, de dividir, tá? 120 dividido para 6 dá 20. 5 vezes 20, 100. Então, na verdade, serão 100 ml, tá? Professor, tem uma forma mais fácil de chegar nesse 100 ml? Tem. Você poderia pensar assim, ó. Olha só, você tem de 0 a 120 e você vai dividir de 6 pedaços aqui, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter, ó, 20, 40, 60, 80 e 100. Então, as 5 primeiras partes de água para 1 de açúcar. Então, 100. Você poderia fazer assim, sem precisar fazer cálculo nenhum, né? Só você meio que mentalizando a resposta correta, tá? Então, letra C aí é a resposta correta. Vamos fazer a questão 3 aqui. Se tiver dúvida, perguntem. Alertando-vos também, gente, ó, que nós temos as atividades, tá? Lá na plataforma, nós temos os vários exercícios no plural. Sempre tentem fazer, não deixem acumular.
e principalmente, vão estudando, porque isso vai preparar vocês para o Enem, vai preparar vocês para nossas provas bimestrais. Então é legal que vocês tentem fazer, tá? Tentem estudar elas para a vida, né? Então vamos lá. O que diz aqui a questão 3, da página 132? Ela diz o seguinte: sabendo que um reservatório cujo formato é um cilindro equilátero, que tem 64 decímetros quadrados de área em uma seção meridiana, faça o que se pede, adote π igual a 3. Letra A diz o seguinte: determine a capacidade desse reservatório. Então a gente vai calcular o volume dele, sem muitas observações, só calcular o volume mesmo, tá? A segunda parte é: esse reservatório está no momento com líquido a uma altura de 6 decímetros. Nessas condições, calcule a área exposta ao ar. Então a gente vai ter que calcular aqui essa área dessa seção meridiana aqui, lembrando que não é a seção meridiana convencional, não é aquela que passa no meio, tá? A do meio é fácil, né? Essa aqui ela tem uma distância aí em relação ao solo, né? Que aqui a parte difícil dessa questão é porque eles deitaram o cilindro, tá? Então, por conta deles terem deitado o cilindro, isso causa uma certa diferença básica na hora da gente fazer o cálculo dele, tá? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa notar, gente, ó, que um cilindro é chamado de cilindro equilátero quando ocorre o seguinte, ó, quando você tem que o diâmetro e a altura são iguais, ó. Então a altura é x e o diâmetro é x também, tá? Lembre-se que o diâmetro é o dobro do raio, então a gente tem que ter um determinado cuidado aí para não acabar, tipo, fazendo alguma coisa errada por substituição de valores de forma equivocada, tá? Então vamos calcular a letra A. A gente quer calcular a capacidade desse cilindro aqui de maneira bem simples, tá? De maneira bem usual. Então, como o cilindro é equilátero, isso significa dizer que a altura é o dobro do raio, tá? Ou seja, nesse caso aqui, por ser equilátero, a altura é igual ao diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, a altura é o dobro do raio. Como que eu faço para determinar a capacidade dele? Tá vendo que ele fala que ele é um triângulo, que ele tem 64 decímetros quadrados de seção meridiana? A gente viu agora que a área da seção meridiana não é dessa aqui, tá, gente? Não é a que está exposta ao ar. É da meridiana, essa que passa aqui no meio, ó. Essa aqui o corte acontece no meio, igual essa questão aqui, ó. Tá bom? Então, como a gente acabou de ver, ó, é 2 vezes o raio vezes a altura. Ó. Então, fica 2 vezes o raio vezes a altura. Só que, como a gente viu aqui, ele vale 64. E também é dito pra gente, ó, que como é equilátero, a altura é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio. Eu vou até substituir aqui ao contrário, ó. Então, 2 vezes o raio que aparece aqui, pessoal, ele é igual a quem? A altura, né? Então, nós vamos ter, ó, altura vezes altura igual a 64. Ora, altura vezes altura é altura ao quadrado. Então, qual que é o número que eu levo ao quadrado, ou que eu multiplico por ele mesmo, que dá 64, né? É o 8. Então, a altura tem 8 decímetros. Consequentemente, o raio vai ter 16 decímetros, tá? Porque o raio, melhor, contrário, né? 4 decímetros, né? Que é a altura que é o dobro do raio. Então, se a altura é 8, o raio tem que ser a metade, né? O raio tem que ser 4 decímetros. Alguma dúvida, gente? Aqui, a gente ainda não resolveu a questão da capacidade, né? Nós só estamos encontrando aqui primeiro o raio e a altura para podermos então calcular o volume. Ó. Por quê? Aí, para calcular o volume, fica assim, ó. A capacidade, que é o volume, é a área da base vezes a altura. Ora, a área da base é π raio ao quadrado vezes h. Aí é só substituir os valores. Ó. O π vale 3, que ele pediu para a gente usar 3 aqui em cima. O raio a gente calculou é 4, fica 4 ao quadrado, e a altura é 8, tá? Multiplicando, ó, 4 ao quadrado é 16 e tudo mais, eu vou fazer aqui na calculadora para não perder tempo. Nós vamos ter o seguinte cálculo:
3 vezes 4 ao quadrado vezes 8, tá? O resultado vai dar 384 decímetros cúbicos. Aí acabou a questão, tá? Então, o resultado vai dar 384 decímetros cúbicos, tá bom? Alguma dúvida, gente? Essa aqui é a resposta da letra A, tá? Para calcular o item B, nós temos o seguinte, ó. Esse reservatório está com líquido a uma altura de 6 decímetros, como a figura aqui está mostrando. Aí ele pede para calcular essa área da região que está disposta aqui, tá? Então vamos lá fazer isso daí. Gente, para fazer esse cálculo agora, vamos prestar atenção no seguinte. Deixa eu ver se eu encontro o círculo aqui. Eu quero fazer um círculo. Mas não está aparecendo aqui para mim. Antigamente ficava aqui de fazer um círculo, então vou ter que fazer um círculo no olhômetro aqui. Esse aqui vai ser para a letra B, tá? Então, para a letra B a gente vai fazer tipo círculo. Vamos fazer só essa parte aqui, ó. Vamos considerar só essa parte da base aí. E imagina o seguinte, ó. Essa aqui é a altura que ele tá, ó. Tá? Ele vai ter aqui uma altura, na verdade, vai estar nessa altura aqui, vai ter esse carinha aqui. E aí nós vamos usar, ó, essa relação aqui, ó. Imagina que aqui seja o ponto central. Tá bom? Vamos imaginar que isso aqui seja o ponto central. Deixa eu ver quem está tentando entrar. Benjamin. Não, eu acho que é da Marcela, né? Pelo sobrenome, então. Mas não vai entrar, não, porque eu disse que não pode entrar assim. Tá? Então vamos lá. Ó. Imagina, gente, ó. Isso aqui é o raio da circunferência. Como a gente calculou, o raio é 4, tá? Essa parte aqui também, ó. O raio também é 4. Ó. Só que a questão fala, ó, que a altura que ele subiu aqui é 6, tá? Se aqui é 4, então obviamente que aqui tem que ser 2, né? Então fica assim, ó, 4, 4, 2. Ó. 4, 4 e 2. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se nós chamarmos essa parte aqui de x, ó, essa parte de x e essa parte de x, nós vamos precisar calcular primeiro o valor de x, esse valorzinho aqui de x, tá? Para depois a gente determinar a área. Por quê? Imagina comigo, ó, essa parte lateral aqui, ó, seria a altura do cilindro que está deitada. A altura a gente sabe que é 8. Essa parte aqui, ó, a gente quer encontrar, que seria o x. Só que eu estou chamando aqui de x e aqui de x. Então, na verdade, seria 2x, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para encontrar o x aqui, ó, nesse triângulo. Aqui é x, aqui é 2 e aqui é 4. Tá bom? Vamos encontrar o valor de x e depois a gente encontra a área, tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, nós queremos fazer esse cálculo aqui, então é 16 igual a 4 mais x quadrado. Ou seja, x quadrado é igual a 16, vamos passar o 4 para o outro lado subtraindo, e aí o resultado dá 12. Para encontrar o x, nós vamos passar então esse expoente no outro lado na forma de raiz. E lembre-se, 12 é 4 vezes 3. 4 tem raiz quadrada exata, então fica 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz de 3 centímetros. Esse é o valor do x, tá? Acabou a questão? Não. A gente vai ter que encontrar agora o valor da área, tá? Como que a gente vai fazer para calcular o valor dessa área aqui, né? Bem simples, ó. A área dessa secção, ela vai ser igual à base, tá? Que é 2x, vezes a altura do cilindro, tá? Como o x é 2 raiz de 3, multiplicado por 2 vai dar 4 e a altura é 8, tá? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32. Então, vai ficar 32 raiz de 3. Só que ele indica para a gente usar uma aproximação por raiz de 3, que é 1,7. Então, fica 32 vezes 1,7. O resultado vai dar aproximadamente 64,54. Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui. 64,4 decímetros quadrados. Então, essa aqui, gente, ó, é a área, essa área exposta aqui ao ar, tá?
Alguma dúvida, gente? Eu só me confundi um pouco na primeira parte, não entendi muito bem. Lá, Primeira parte, A ou quadrado B? A ou B? do B, da B, do B. Do B? Ah, Ah, na tá. primeira Então, conta. tá. Então, vamos pegar aqui separado, ó. É o seguinte, Giovana, ó. Para fazer letra B, nós vamos pegar só essa parte circular aqui, ó. Então, você tem aqui um círculo, né? Essa parte aqui de cima, eu vou desenhar ela aqui em cima, tá? E aí, das medidas que nós conhecemos da circunferência, né, do círculo que representa, que está aqui nesse cilindro, nós podemos dizer que a altura dele, né, que é 6, ó, essa altura aqui que é 6, ele está falando aqui fora, tá? Só que eu posso usar aqui o raio, ó. Se esse aqui é o centro da nossa circunferência, ó, eu posso dizer que esse aqui é o raio, que é 4, tá? E esse aqui também, ó, é o raio, que é 4. Só que se esse daqui é 4, aqui para cima falta o quanto? 2, né? Porque 2 mais 4, 6. Essa aqui é a forma que a gente construiu. De todo esse desenho que está aqui, eu vou chamar essa parte de x, essa parte de x, e aí eu vou usar só esse triângulozinho aqui, tá? Entendeu, Giovana? Ó, esse aqui é 4, esse pedacinho aqui é 2, e esse pedacinho aqui é x. Aí eu uso o teorema de Pitágoras, ó. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora entendi. Entendeu? Aí você vai resolver essa conta. Ó. Resolveu a conta, fica x igual a 2 raiz de 3. Resolveu a conta, ficou isso aqui. Só que o x aqui, ó, ele tá, na verdade, 2x. Se você pegar essa parte exposta no ar e desenhar o retângulo aqui em pé, essa parte aqui é a altura do nosso cilindro, que é 10, e essa parte de baixo aqui, ó, é 2x. Na verdade, o 2x, ó, é 4 raiz de 3, né? Porque o x sozinho é 2 raiz de 3. E aí, para você calcular a área, é só você fazer, ó, base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 10. E aí você multiplicando, na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, 2 raiz de 3, né? Então, multiplicando, você vai ter a altura. Ué, eu usei 8 aqui. A altura é 8, né? Ah, tá. A altura é 8, tá? Desculpa aí, eu falei errado aqui. A altura é 8, então 4 vezes 8, 32. Então nós teremos 32 raiz de 3. E aí ele fala para a gente usar 1,7, tá? Como aproximação do raiz de 3. Então fica 32,1,7 vezes 1,7, que é igual a 54, tá? Deixa eu ver aqui. 54,4. Aproximadamente 54,4 decímetros quadrados. Então, todas essas questões, tá? Para todo mundo aí, não só para Giovana, tá? Mas todas essas questões que envolvem geometria, corre um sério risco de vocês precisarem utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Como vocês acabaram de ver aí, a gente utilizou o teorema de Pitágoras para resolver essa questão. Então, o teorema de Pitágoras é bastante importante para esses conteúdos geométricos, tá? Então, fica a dica aí, sempre tenham em mãos o teorema de Pitágoras, porque volta e meia você precisa estar utilizando ele para resolver algumas questões. Agora eu vou pegar a questão 4. Tá? Se tiver outra dúvida, pode perguntar aí, gente, tá? Não fique acanhado, não. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. Então a questão 4 diz o seguinte, ó, uma empresa vende tanques de combustíveis de formatos cilíndricos em 3 tamanhos, com as medidas indicadas nessas figuras aqui. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área de superfície lateral do tanque, então só da parte lateral. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade armazenada. Então, ele fala para a gente o seguinte, ele pergunta qual que é dos tanques a gente tem que escolher, né? Então, vamos lá. Essa é uma questão que ela é interessante pelo seguinte, ó. Eu vou mostrar a resposta dela, porque na apostila para mim aqui ela está bem organizadinha. E aí eu vou discutir com vocês, eu vou mostrar para vocês o cálculo, tá? Para vocês verem, tá? Nesse formato aqui, gente, ó, o que acontece, ó? Como vocês vão poder ver aqui nesse cantinho aqui, nós vamos ter os cilindros aí,
tá? Deixa eu pegar uma cor bem escura aqui. O azul não fica tão legal. Vou pegar o preto aqui. Não vai ficar tão claro aqui, mas é bom que não apaga nada, ó. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão aqui, já que ele fala que o preço do tanque é proporcional à medida de superfície lateral, a gente vai calcular a área lateral de todos os 3 tanques, tá? Só para vocês relembrarem aqui, ó, a área lateral, ó, gente, ó, é 2πRH, tá? Então, 2 vezes π vezes o raio vezes h. Então a gente vem aqui nessa questão e faz o cálculo. Observem que ele tá, não é dado aqui, é dado aqui, ó, π igual a 3. Então ele fez aqui, ó, a área lateral, tá só colocando aqui, ó, é 2πRH, tá? Então ele vai aqui e substitui, ó, no primeiro cilindro, ó, 2 vezes 3, que é o π, vezes o raio, isso aqui é o diâmetro, tá? Que é 4, então o raio é 2, vezes a altura, que seria 6, tá? Multiplica, deu 72. A área lateral do segundo aqui, pessoal, ó, a área lateral do segundo é 2 vezes o raio, que é 3. Ah, não, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2, tá? Vezes 8, que é a altura. Então, multiplicando, 96. E do último, tá? Mesmo raciocínio, vai dar 144. E aí ele calculou o volume. O volume é o quê? A área da base, tá? Vezes a altura dividido por 2, tá? Desculpa, a área da base vezes a altura. Então, ele fez aqui o cálculo, deu um volume de 72, o outro 96 e o último de 216, tá bom? E aí ele fez, ó, a razão entre a área lateral e o volume. Então, para todos aqui, ó, deu 1, só que para o terceiro deu 2/3. Então, ele quer saber qual é o menor custo por metro cúbico. Então, nesse caso aqui, o menor custo vai ser o último, que é 2/3, né? Já que os 2 primeiros é 100, é 1. E 2/3 é 0,6666. Então, o melhor vai ser, nesse caso, letra D, o terceiro formato, por conta de que é 2/3 a área capacidade de armazenamento. Deu para entender aí, pessoal? Tá? Então, eu quis mostrar aí a resposta que está na apostila por conta que está bem bonitinho na tabela, né? Nós temos aqui as áreas laterais, nós temos os volumes e aqui nós temos a divisão, né? A razão entre eles, ó. 72 dividido para 72 dá 1, 96 dividido para 96 dá 1, 144 dividido para 216 dá 0,66666 infinitamente, né? Ou 2/3, né? E aí a gente percebe que o menor custo em relação à capacidade é esse 2/3 aqui. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Se tiver alguma observação aí que você queira apontar, algum pedido aí, eu vou estar terminando aqui a gravação, encerrando, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E enquanto isso, eu vou